Olá, licitantes e licitadores, advogados e todos vocês que estão acompanhando o nosso ADVcast. Eu sou Luiz Eduardo Zanotto, advogado, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Estamos aqui nessa rodada especial, do LicitaCast, com base no nosso 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, um evento que está sendo mais um sucesso, e estamos aproveitando todo o conhecimento gerado nesse nosso congresso para trazer os palestrantes aqui conversarem um pouquinho no nosso podcast, no nosso ADVcast. Agora, o assunto é obras públicas. É um assunto que, eu diria que é um assunto que ele é infinito. Sempre tem possibilidade de discutir um pouco mais. E para falar sobre isso, eu tive que trazer aqui um advogado que é advogado do CREA, ou seja, mergulhado na vida das obras públicas, uma pessoa queridíssima, inteligentíssima, que vem aqui trazer para nós algumas provocações sobre obras públicas. Doutor Alexandre Laibda. Tudo bem, meu amigo? Ô, Zanotto, boa noite. Quem tem amigo não morre pagão, né? Obrigado pelas palavras. A gente estuda, trabalha na prática ali obras públicas, né? Trabalho no CREA já há 19 anos. Dos 19 anos ali trabalhando só com licitações e contratos, então já passei ali também por todos os setores que se refere a... 19 anos, já pegou 8666, não pegou o decreto-lei 2300, né? Não, já entrei com 8666, mas implementei o pregão no CREA, não tinha o pregão ainda nem o presencial, implementei o sistema de preço, agora, por último, coordenei a implantação da Lei 14.133 no CREA, então 19 anos trabalhando ali só com licitações e contratações públicas, e fora também sou advogado, atuante nessa área, né, exclusivamente nessa área de licitações e contratações públicas, e, claro, o CREA digamos que, alimentou essa situação e virou um tema de minha predileção própria, então eu estudo, me debruço sobre esse tema e procuro, inclusive, no escritório ali, trabalhar especificamente com esse tema de contratações de obras e serviços de engenharia, né? Então temos mais um aspecto em comum, porque eu também, enquanto a época que eu era servidor de uma concessionária de energia elétrica, tinha que, vamos dizer assim, trabalhar com licitações e contratos e conviver com muitos engenheiros. Então, o Alexandre certamente tem isso no seu dia a dia, o que, vamos combinar, né? Nos dá uma bagagem bem interessante para trabalhar sobre obras públicas, né? Embora a administração pública licite obras públicas desde sempre, por que é tão difícil uma licitação de obra pública? Pois é, e é tão difícil mesmo, né? Acabei de dar a palestra ali, acabou de terminar a minha palestra, e comecei até mostrando os dados que a gente tem mais atuais ali do Tribunal de Contas da União, né? Que mostram que 51% das obras públicas licitadas com recursos federais no Brasil estão paralisadas, né? Atualmente, é o último dado que a gente tem atualizado do TCU, que é de abril desse ano, mas é um dado atualizadíssimo, bem recente. Isso representa 16 bilhões já investidos nas obras que estão paralisadas. Então, você imagina, dinheiro derretendo nos canteiros de obra. Se tu me dissesses que 10% das obras estão paralisadas, eu diria, ok. 20%, ok. Agora, mais da metade, 50% paradas. 51%. São cerca de 12 mil obras públicas, né, que estão paralisadas, esse número de 51% representa, e o que é mais triste dessa constatação também, além do dinheiro desperdiçado ali, que está parado nessas obras, né, que já está derretendo agora, apodrecendo nos canteiros de obra, é que 70% ainda dessas obras, né, dessas 12 mil obras, ou seja, cerca de 8 mil obras aí, são da área de saúde e da área de educação. Então a gente pensa que a questão que a sociedade mais precisa, né, no nosso país, e 70% está só nesse tipo de obra. Acredito eu que o senso comum diz que as obras paralisadas são por questões de verba, questões de não ter recursos para isso, mas existe nesse estudo um percentual sobre quantas obras estão paradas por questões técnicas? Tá, nesse estudo que o TCU vem alimentando, nesse especificamente não, mas até ali na minha palestra eu pude apresentar isso. Tem um último estudo do Fiscobras do TCU de 2019, eu não vou recordar agora o 2054 de 2019, talvez o número do acordo, eu não lembro exatamente o número do acordo, mas é de 2019, em que ele fez esse levantamento. E dessa 47%
ou seja, quase metade dessas obras paralisadas estão paralisadas por defeito na fase de planejamento. Ou seja, inclusive o TCU usa um conceito ali que é projeto básico inexistente, defeituoso ou incompleto. 47%, ou seja, então quase 6 mil obras, esse montante de mais de 12 mil obras aí estão paralisadas por problema na fase de planejamento da contratação. E esse estudo, como eu te falei, já é de 2019, a gente já tinha estudos anteriores, o último que tem consolidado é esse, então daí também não é nenhuma novidade, e não é assim, também não caiu de paraquedas, a lei também, 14.133, quando vem, ela vem com uma pegada tão forte na fase de planejamento, né, porque os próprios estudos dos tribunais de contas e com relação à obra e serviço de engenharia, esse especificamente do TCU, já demonstravam isso lá em 2019. Mas, Alexandre, tu entende que a contratação de uma obra pública, ela é mais complicada porque ainda a gente tem aquele pressuposto que a administração tem que saber qual a solução, qual o melhor método construtivo, e acaba entregando algo totalmente hermético e engessado para o mercado, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Deveria ser simplesmente trabalhar com objetivos e finalidades, deixar que o mercado apresentasse as melhores formas construtivas de elaborar isso aí. Não seria um pouco isso? A gente acaba subutilizando, por exemplo, contratação integrada e semi-integrada? Perfeito. Isso o Dr. Joel Nebur ontem, quando deu a palestra de Magna aqui, de abertura do nosso evento, ele já falou sobre isso, né? E hoje eu trouxe esse dado, trouxe essa constatação também, com certeza, porque assim, porque a administração pública, as coisas demoram para acontecer no mundo e demoram muito mais para acontecer na administração pública, a gente sabe disso, né? Então, e principalmente a internalização de novas tecnologias, né? De novas metodologias construtivas, inclusive. E, inclusive, aí na palestra eu fiz muita questão de ressaltar isso, o seguinte, que a gente está muito engessado ainda na questão de contratação empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, que eram os regimes de empreitadas que a Lei 8666 trazia, né? Depois a contratação integrada só veio lá na lei do RDC, depois a semi-integrada veio só na lei das estatais, e agora a 14.133 ela traz esses regimes pra gente, botou né? Botou no liquidificador e misturou e tá aí. Misturou e trouxe, e para mim é essencial, e até eu fiz questão de abordar isso na palestra no seguinte sentido, porque a nossa lei, também a nova lei 14.133, ela aborda que o objetivo da contratação não é mais só. Antes até se falava de contratação mais vantajosa sobre o aspecto se interpretar as vantagens como preço. Isso. A nova lei já traz como a contratação apta a gerar o resultado mais vantajoso. E no que concerne às obras e serviços de engenharia, a lei traz outras passagens ali. Então, por exemplo, um dos objetivos do artigo 11 da lei é o incentivo ao desenvolvimento nacional sustentável. E aí a gente tem o artigo 45 da lei que fala só sobre esse objetivo aplicado a obras e contratações de obras e serviços de engenharia. E a gente tem também algo que vários reputam como uma das grandes inovações da lei com relação a obras e serviços de engenharia, que é a aplicação da metodologia BIM. Então, eu fiz essa amarração. Lá, mas vamos lá. Isso. E eu fiz essa amarração para dizer que justamente assim, porque o que a gente entende mais assim, se eu sei o que fazer e sei como fazer, eu vou para os regimes de contratações clássicos. Se eu sei o que fazer, mas não sei como fazer, aí eu vou para a contratação integrada ou semi-integrada, né? Mas nesse caso, mesmo que você saiba como fazer, é importante que você abra os olhos para isso e para uma nova realidade. De repente, a contratação integrada e semi-integrada, além de ela resolver o teu problema daquele caso concreto, ela vai te ajudar a internalizar a tecnologia, ela vai te ajudar a internalizar conhecimento na administração pública, porque você vai acabar contratando e aprendendo com aquela contratação específica novos paradigmas, novos métodos construtivos, novas situações para atender os critérios de sustentabilidade, e que depois isso vai ficar como herança para a administração pública, um legado para os próprios engenheiros do quadro da administração pública. Então, assim, até a gente fomentar a utilização desses dois regimes de contratação como uma forma de integralizar e de aprendizado para a própria administração pública, né? Eu lembro na época que eu também tive a oportunidade de implantar a Lei 13.303, né, na estatal lá, e uma das grandes dificuldades era justamente convencer o quadro técnico dos responsáveis sobre a contratação semi-integrada, que na 13.303 era a regra, vamos dizer assim. Uhum. Se colocava como regra a semi-integrada.
e era muito difícil estabelecer até que ponto realmente o mercado pode interferir em métodos construtivos ou em meios, né, de uma licitação de obras, né? Alexandre, tu acreditas que inclusive o mercado já está mais maduro para fazer essa discussão, inclusive? Acredito sim. Acredito, como eu falei, isso já começou lá em 2010 com o RDC, né? Que foi a contratação integrada pura. E eu lembro lá já atrás a gente participar, enquanto servidor do CREA, participar de vários debates na própria Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, em que a classe de fato se manifestava totalmente contra esses regimes, né? E aí levantavam vários aspectos, mas a gente viu, claro, o RDC ali, como foi feito tudo muito a toque de caixa, teve toda a questão dos grandes eventos, as obras da Copa, dos aeroportos e tal, a gente viu que não dá para tirar ali como muitos bons exemplos, mas a partir daí a gente vê grandes exemplos de sucesso que ocorreram a partir desses regimes de contratação. E a gente vê que, inclusive, eu que estou mais ali junto dos engenheiros, que estou mais trabalhando no sistema, eu vejo que até a ideia deles a respeito desses regimes aí está mudando também. E o mercado, com certeza, está consolidado e está muito maduro para isso atualmente. Tanto é que, inclusive, o que eu vejo ainda como algo que a gente, de repente... que é uma novidade não, mas que a lei trouxe como mais incisivo nessa etapa, e que a lei obriga para a contratação integrada e semi-integrada, é que nesses regimes de execução a gente é obrigado a fazer uma matriz de alocação de riscos. E a gente sabe que a administração pública está muito crua nesse instituto. Então, assim, extremamente. Extremamente crua nisso daí. Então, assim, o regime de contratação integrada ou semi-integrada com uma boa matriz de alocação de risco, eu vejo aí algo que difunde, que acelera muito nossos processos construtivos e facilita muito, né? Como eu estava dando de exemplo ali para eles, só o fato de você ter o mesmo projetista e o mesmo executor, a gente acaba com um dos grandes problemas que a gente sempre teve na 8666, que era o jogo de empurra, né? Não, isso é problema de projeto. Não, isso é problema de execução. E aí fica a administração pública no meio daquele embate, sem saber resolver, sem conseguir caminhar, né? Sem conseguir avançar. Então, assim, esse regime já acaba com isso já de antemão, né? Já de cara. E sem contar todas as outras benesses que eu enxergo nele, e eu vejo que... Porque, assim, porque uma coisa que também eu sempre falo quando eu tenho poder de fala é que, assim, a administração pública, ela não cria mercado. A administração pública, ela se adapta, ela se adequa ao mercado existente, né? A gente não tem como a gente querer cutucar o mercado. Ela tenta se inserir no mercado existente, exato, de fato. Cutucar com vara curta, pedir para fazer o que não é feito, que não vai sair. Não vai acontecer. Pode ter algum aventureiro que participe da tua licitação, vai e não vai dar certo. A gente sabe, a nossa avó já dizia, né, que o que começa errado não tem como dar certo lá para frente, e a verdade é essa. Então, eu vejo o mercado, sim, maduro e sedento, inclusive, por esse tipo de contratação, porque o próprio mercado também começou a enxergar um grande ganho de escala, né? Que bacana. E já que tu comentaste sobre a questão de matriz de riscos, Alexandre, vamos aproveitar esse tópico. A gente vislumbra no dia a dia, né, essa dificuldade de entender o que seria uma matriz de alocação de riscos. E eu chego até ao ponto de, pesquisando editais, a gente analisar uma matriz de riscos em que simplesmente todos os riscos estão para o contratado, né? Perfeito. Acredito eu que não seja essa a ideia do legislador, seria justamente mapear melhor os riscos de uma obra e até que ponto a administração pode ser responsável por ela ou não, porque na verdade tudo isso tem o condão de mitigar os famigerados reequilíbrios econômicos e financeiros de contrato, ou pelo menos deixar claro quando que eles são suscetíveis de serem pedidos. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre o que precisa ter uma boa matriz de riscos. Perfeito. E inclusive é exatamente isso, porque a própria... o Instituto do Reequilíbrio Econômico e Financeiro, que tem um preceito constitucional da manutenção da condição efetiva da proposta, né? E que decorre na matriz de risco ali. Então, inclusive, ali na minha palestra, eu tive a oportunidade de mostrar para o pessoal também que já existem matrizes de risco esparsas nos próprios entendimentos jurisprudenciais, que, pelo menos quem era da administração pública federal, já vinha aplicando por força de preceito jurisprudencial, e que alguns, inclusive a nova lei positivou e outros não, mas que a gente acaba aplicando. Então, por exemplo,
eu mostrei ali para eles que já tem um entendimento, por exemplo, do TCU consolidado, que a gente nas contratações por empreitada por preço global, a gente pode colocar um mínimo de variação que não vai ensejar termo aditivo nenhum. Então, sequer a gente fala em necessidade de fazer um termo aditivo e sequer a gente fala naquela 25% ou 50% de limite, né? Então, por exemplo, você pode, eu estou fazendo uma obra por preço global aqui, então é uma obra já por preço certo e ajustado, então assim, para determinados itens, e principalmente se você tiver uma curva ABC bem estruturada, você consegue pegar as parcelas de maior relevância dessa contratação e botar, nessas parcelas aqui, se tiver uma diferença de 5% para mais ou para menos, ninguém cobra de ninguém. Automaticamente autorizado. Exato. Ninguém cobra de ninguém. Ninguém cobra de ninguém. Ou seja, se o meu número ali não foi bem estimado e o contratado tiver que executar mais de 5%, Tá no risco. é prejuízo dele, tá no risco dele. Assim como se ele executou 95% só e atendeu o meu objeto, eu vou medir eficiência dele. e cobrar 100% daquela execução. Então isso, por exemplo, já é um entendimento jurisprudencial do TCU lá de 2016, que foi reforçado continuamente. Inclusive isso foi tão legal que em 2024 agora a gente teve inclusive um entendimento do TCU nesse sentido, aplicando isso também para empreitada por preço unitário. Isso é revolucionário, né? Revolucionário. É o único acordo que tem nisso, mas, claro, e aí nesse acordo ele vem, desde que, e aí ele estipula várias condições, porque a própria empreitada por preço unitário já tem essa característica de não... Já tem essa maleabilidade. Já tem essa maleabilidade. Mas mostra também como existe um fomento da própria jurisprudência, né, e até uma questão pedagógica do próprio Tribunal de Contas fomentando essa situação. Então, de fato, e agora também eu tive passando ali pro pessoal também no evento que eu falei agora, justamente tem um acordo agora também bem legal para quem quer estudar um pouquinho mais de matriz de risco nas contratações de obras e serviços de engenharia. Tem um acordo agora do mês passado do TCU, eu também não vou me recordar o número agora, ali tá na minha apresentação, mas aí depois se alguém quiser pedir a apresentação tá à disposição de todos que se interessarem, que justamente fala de uma inexistência de matriz de risco num caso concreto até. Na verdade, até tem a matriz de risco, mas ele mostra que a matriz de risco é defeituosa. Que a gente fala pro forma. E aí é toda uma questão de malha rodoviária. E aí o próprio TCU disse, cara, mas por mais, porque a gente tem agora o consequencialismo decisional na administração pública, né? Artigo 147. Então, assim, o TCU falou, não vamos rescindir esse contrato, em que pese a matriz de risco também não estar boa, vamos resolver isso aqui por isso, isso aqui por isso, isso aqui por isso. Então ele foi dando também ali alguns insights e alguns paradigmas para a construção de uma matriz de risco e até para o conserto daquela matriz de risco e resolveu essa situação e manteve o contrato naquele caso concreto. Então esse acordo também é muito legal para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre isso, para dar uma olhada sobre esses temas aí. Tô achando, depois tu me dá esse número desse acordo que a gente bota na descrição do vídeo aqui no YouTube. Perfeito, pro pessoal claro, acompanhar. te passo sim. Beleza, bem interessante mesmo. E já que tu comentaste também sobre a questão de medição, me parece que uma das grandes dificuldades de olhar a obra pública como resultado é, às vezes, uma mania que se tem de realmente medir palmo a palmo do que está sendo feito. Então, eu estou mais preocupado em saber, de fato, quantos metros de cano foi colocado do que, mas o cano está levando realmente a água ou o esgoto para onde tem que levar. Então, até que ponto a medição das obras acaba influenciando o resultado de uma boa obra pública? E isso também é uma falha também do pessoal, e a nova lei trouxe isso num artigo lá, ela trouxe isso com muito claro. Artigo 57, alguma coisa ali, um dos parágrafos do artigo 57, se eu não me engano, mas a gente bota na descrição do vídeo também, que a própria lei veio lembrar isso aí para nós, que ela veio lembrar o seguinte, pessoal, nos regimes de contratação, então nós temos 7 regimes de contratação estipulados pela lei. Desses 7, 5 regimes de contratação, você vai licitar pelo preço global e você vai fazer o pagamento através de um cronograma físico-financeiro. Então, o cronograma físico-financeiro, você não precisa nem abrir a trena, digamos, no campo, no canteiro de obras. Atendeu a etapa. Exato, você mede por etapas da execução da obra. Então você... O que é bem mais racional, né? Exatamente. Então você tem uma obra ali de 18 meses de execução, você vai ter um cronograma físico-financeiro de 18 meses da execução, e você vai ter ali porcentagens de medição não, de
execução de etapas da obra, e cada etapa daquela obra executada você vai pagar o valor referente àquela situação. Então, inclusive, a própria lei nos lembra, ó, a grande maioria dos nossos regimes, para não dizer quase todos, porque com exceção, o único regime que você não mede por cronograma físico-financeiro, que você não faz o pagamento por etapa, é a empreitada por preço unitário, que aí, justamente por você ter estimado e você ter incerteza do quanto foi, você vai ter que medir o efetivamente executado e pagar vezes o preço unitário, né? E ela lembra lá do fornecimento com prestação de serviço associado, que nesse caso, se você usar também a empreitada por preço unitário na contratação antecedente, aí você também vai acabar medindo por preço unitário, por medição e não por etapa de obra concluída. Mas o restante, a contratação é por etapa de obra, por cronograma físico-financeiro, né? E aí só é importante lembrar, para quem está nos ouvindo, que ainda que você faça uma licitação pelo preço global e que você vá medir por etapas, ainda assim é obrigatório que a gente exija uma planilha de formação de preço e que isso conste, acaba sendo anexado ao seu processo de contratação. Por quê? Porque isso vai servir depois para você, caso você tenha que fazer aditivo contratual. Porque daí o aditivo contratual você vai executar de acordo com os valores unitários, aqueles valores unitários que serão acrescidos, e aí a planilha de formação de preço é essencial para isso aí, né? Sim, precisa ter referência para não ter que sair correndo atrás do mercado na época, enfim, realmente é importantíssimo a questão da... Ainda que não se fiscalize efetivamente a aplicação item a item, mas se ter uma noção dos custos item a item, justamente para esses casos onde pode haver uma discussão econômico-financeira, né? Isso. Falando nisso... e é tão perfeito que você falou isso aí, da fiscalização do item a item, que o próprio critério de inexequibilidade, quando a lei fala sobre isso, o que a lei fala? Que no critério de inexequibilidade, para você avaliar a execuibilidade ou não da sua proposta, você vai ver o preço global e vai ver os preços unitários das parcelas tidas como relevantes. Então, assim, você não vai... Curva ABC, né? Exato, você não vai passar 1000 itens de uma planilha, você vai ver ali quais são os relevantes e aquilo que vai te trazer subsídios para você julgar a execuibilidade ou não da tua proposta, né? Da proposta que está sendo ofertada para você naquele momento. Nossa, isso já me veio várias perguntas aí para a gente emendar sobre esse assunto, mas eu vou perguntar uma outra que eu já anotei. Eu já estou aqui anotando para não perder o raciocínio. Legal. Mas o assunto vai crescendo em camadas, a gente vai ficando eufórico com essas conclusões aí. Uma das vamos dizer assim, novidades da 14133 que... confesso que na prática já acontecia, mas que a lei positivou, que trouxe segurança jurídica, é a questão dos termos aditivos formalizados posteriormente à execução. Isso de fato trouxe uma maior segurança e por que mesmo essa medida a gente verifica que ela ainda não foi suficiente para evitar os atrasos nas obras públicas? Será que realmente era a questão burocrática que é o que mais pesava? Quando eu tenho o poder de fala também que a gente trata nesse assunto, infelizmente, o apagando as canetas, a administração pública do medo ainda está muito latente. Ainda que a gente tenha uma nova lei, ainda que a gente tenha regulamentos mais específicos, a gente tem uma tendência dos tribunais de contas aí num caráter um pouco mais pedagógico, ainda assim a gente vê que o pessoal está arredio em aplicar as normatizações da nova lei de licitações e principalmente nas obras civis de engenharia. Então, inclusive, eu terminei minha apresentação ali com a música do Belchior, dizendo que no passado a mente, o corpo é diferente e que no futuro essa é uma roupa que não nos serve mais, para dizer, pessoal, esqueça no 8666 e vamos trabalhar com a 14133, vamos cair de cabeça nela, porque tem muita coisa boa. E aí a gente vê que a 14133, ela trouxe diversos aspectos. Aí pode-se até se julgar até que ponto isso é bom ou é ruim, mas assim, a gente vê que ela teve uma grande preocupação em não deixar a obra paralisada. Então, sim, isso é muito evidente. Exato. Então, é esse instituto que você falou, que o próprio termo aditivo eu posso continuar tocando a obra e fazer esse termo aditivo posteriormente. A própria questão da prorrogação do contrato por escopo, que a gente não precisa mais nem de aditivo. Ela seria automática, né? Ela já prorroga automaticamente. A própria questão... Tu entendes nisso, Alexandre? Que o fato da lei prever uma prorrogação automática, que realmente ela dispensaria um termo aditivo, não teria o risco de se perder o controle sobre esse contrato? Assim, como que eu vou te dizer? Na prática, eu acho que não tem como a gente não fazer algum algum registro isso no processo. Então, assim, ainda que a gente não vá fazer um termo aditivo, porque o termo aditivo depois exige publicação, exige algumas formalidades que a gente fazendo um outro tipo de registro no processo a gente não tenha. Então, a gente ganha com essa celeridade e essa informalidade do registro, mas o registro tem que ter. Até porque a lei é muito clara para dizer o seguinte,
Teve atraso na obra? Teve. Ela tá prorrogada automaticamente? Ela tá. Agora, esse atraso decorreu de mora do contratado? Sim, Não, então a gente tem que abrir ali um processo, a gente tem que fazer uma análise se foi mora do contratado, eu tenho que pensar se eu tenho que punir aquele contratado ou não, e até se é o caso de extinção do contrato ou não, né? E nesse caso também a lei ela foi inteligente no sentido que ela desvinculou a extinção contratual da aplicação de penalidade, né? Ou seja, inclusive eu como administração, como eu tenho 5 anos para aplicar uma penalidade, eu posso deixar ele terminar o contrato e depois pensar no processo de aplicação de penalidade, porque o que a gente enxerga também muitas vezes é que a administração começa a entrar com processo sancionatório contra o fornecedor e ele simplesmente abandona a obra. Eu digo, pô, era o que eu ia falar, exato. Se eu vou perder aqui, vou tomar uma multa milionária aqui que vai me viabilizar, eu já vou sair antes para mitigar meu prejuízo. Exatamente. Ele pode até não sair definitivamente e abandonar o canteiro de obra, mas ele toda a força de mão de obra que ele tem, ele puxa o freio, ele já bota 2, 3 ele só pode dizer que não tá parado, não, de fato. Então, a gente vê que tem todas essas situações ali na lei e que a gente vê, e outro ponto é a própria cláusula de retomada das obras públicas, da garantia contratual, da própria seguradora poder tocar, então a gente vê que tem uma ideia da lei e tem um fomento para que não se tenha mais, ou seja, para a gente começar a tentar acabar com esses números do TCU que a gente começou aqui o podcast falando. Agora, claro, a gente tem que ver isso na prática, como vai acontecer, porque também não adianta a gente... É aquela velha situação, é muito bonito isso tá no preto no branco ali na lei, mas como isso vai ser aplicado, porque também a gente ficar forçando a barra com uma obra que a gente sabe que não vai acontecer, que não vai para frente, a gente só tá postergando um problema, então por isso que a própria lei fala, ó, tem o consequência decisional, primeiro, eu tenho como sanear o que está acontecendo? Não tem. Então, vou avaliar agora os outros requisitos para ver se eu vou tocar com isso ou não, né? Porque, inclusive, a gente tem daí uma própria, digamos, não inovação, mas uma facilitação dessa nova lei para contratação dos próximos colocados daquela licitação, né? Então, se o primeiro colocado eu encerrei o contrato, negociar. Eu voto com ele, posso negociar, posso fazer pelo preço, porque antes isso era inviabilizável, porque eu tinha que voltar e fazer pelo preço do vencedor. Aí ninguém queria, porque a gente tinha aventureiros, os caras baixavam demais o preço, e justamente a obra ela ficava inviável justamente pelo preço. Justamente pelo preço, exatamente. E aí a gente teve também essa inovação e essa inteligência da lei de trazer essa situação. Então, assim, caso a caso, a decisão tem que ser casuística, né? E a gente analisar, vou continuar com esse meu contratado, em que fase que tá essa minha obra, qual que é, o que eu tenho de expectativa daqui para frente ou não. Vamos encerrar o contrato aqui, vou chamar o segundo colocado, enfim, vou tomar outra atitude. Eu lembro na época do PL que discutiu, né, a nova lei de licitações, que trazia, eu lembro que inclusive foi matéria de artigos em revistas e tal, que justamente o legislador estava preocupado com a questão das obras paradas e a ideia de ter um seguro, garantia na obra, ter uma cláusula de retomada, me parecia muito mais ampla. Meio que o PL original obrigava que todas as contratações de obras tivessem essa cláusula de retomada, que o percentual não ficasse limitado a 30%, mas um pouco mais, e isso acabou o legislador não levando isso para o texto final. E eu tenho a impressão de que, muito embora a ideia seja positiva, o fato da lei ter limitado tanto ela e colocado tantas exigências no contrato da seguradora assinar como anuente, acabou perdendo um pouco o brilho desse instituto. E me parece que na prática acabou não pegando isso, né? Não sei se tu enxerga isso no dia a dia também. Eu não concordo plenamente com o que você falou, com todo esse contexto, e claro, por uma questão ainda de justamente isso, que como a gente não tem ainda uma mudança de postura da administração pública com relação às obras e com relação às licitações como um todo, como a gente não tem ainda uma aplicação de todos os institutos da nova lei, enfim, como a gente ainda não avançou, claro, também a gente não tem como mudar da noite pro dia do 8 para 80, claro. É natural que a gente tá aí com 5 anos... Uma curva de aprendizado, exato, né? Quase 5 anos da lei, mas de aplicação efetiva da lei 2 anos, pouco mais de 2 anos. Então, assim, vai ter essa curva de aprendizagem, e aí o que também me parece é que nesse atual cenário que a gente está, as próprias seguradoras que fizeram um lobby grande para que isso constasse da lei, ainda elas estão receosas de pegar processos muito mal estruturados e assumir essa bronca.
Então, assim, então o próprio seguro, nesse sentido, também a precificação dele não é nada barato. Verdade. Então também tem esse ponto que a administração pública tem que levar em consideração. O risco é muito alto, né? Claro, Muito sem alto. dúvida. No atual cenário brasileiro, sim, e tendo aí o próprio Instituto Tecil demonstrando isso, certamente isso. Então, assim, a gente tem institutos que a gente já deve aplicar e a gente fomenta que se aplique desde já, e a gente tem institutos que deixa para a segunda etapa, deixa para a terceira etapa, e esse é um deles, né? Para as próximas ondas de aprendizagem. Exatamente. Alexandre, eu estou recebendo aqui um monte de mensagem aqui, de contatos e tal, que eu não posso deixar de fazer uma pergunta que a gente começou a falar sobre isso no início e o assunto nos levou para outros temas, mas a pergunta que, de 1 milhão que o pessoal está me questionando é: e o BIM? Realmente o BIM é uma revolução? O BIM vai solucionar a questão das obras paradas? O BIM vai, de fato, melhorar o projeto? E afinal de contas, o que é o BIM? Tá. Assim, o BIM, por si só, ele não vai solucionar tudo. Não, né? Ele não é o salvador da pátria, não vai solucionar tudo. Mas não... Até porque o BIM não é um documento, né? O Não. BIM é uma modelagem Uma modelagem... de projetos, é isso? Isso. Building Information Modeling, né? Ou seja, uma modelagem de informações, né? Então, assim, o pessoal, muito quem não conhece o BIM, e aí respondendo a tua pergunta já para eu fazer minhas explanações. Sim, o BIM tem uma possibilidade de ajudar muito a administração pública, tem que ser fomentado e é uma maravilha. Quem conhece o BIM, quem tem acesso ao BIM, fica maravilhado com ele, porque assim, ele é uma base, na verdade, muita gente, não, o BIM é um software, é mais um software. Não, ele é um sistema ali, na verdade ele é uma plataforma de informações, então a gente inclusive tem vários softwares que se comunicam dentro dessa plataforma, e ele é uma plataforma que ele acaba agregando informações sobre aquele teu projeto. Então, eu vou dar um exemplo muito prático, assim, que eu acho que o pessoal acaba visualizando bem isso. Você constrói a tua obra, você executa a tua obra inteira digitalmente, antes de você colocar o primeiro tijolo lá no canteiro de obras. Então você tem a obra toda feita eletronicamente, você inclusive consegue... Porque, uma maquete eletrônica. Uma assim. maquete eletrônica, e o BIM aí tem as suas dimensões. Claro, ainda a gente vai utilizar as 7 dimensões do BIM ainda integralmente, é caro ainda, a gente sabe disso, mas até isso a gente fomenta pela própria contratação integrada ou semi-integrada, a utilização do BIM, porque até a lei fala assim que a utilização do BIM é preferencialmente, ou seja, você em tese é obrigado a usar, salvo se você estiver justificado em sentido contrário. Mas para responder a pergunta dos ouvintes aí, o BIM é uma maravilha. Então você entra já na obra, você inclusive consegue caminhar por todos os andares da tua obra ali virtualmente, para isso. Você tem no que a gente faz no projeto, quando a gente tem projeto no papel ali, né, que a gente tem uma fase que é de integração dos projetos, né, que aí a gente começa a comparar papel com papel, até de botar um papel em cima do outro para ver, por exemplo, o meu projeto hidrossanitário, ele tá de acordo com o meu projeto estrutural, e o BIM já te traz isso pronto. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre brinca, mas que de cada 10 obras, 11 acontece, por exemplo, você tá lá executando tua obra, você tem uma viga e de repente você tem um cano de esgoto que precisa passar no meio de uma viga. Pô, isso aí para a obra, o fiscal da obra, coitado, tem toda uma dor de cabeça para aditivar esse contrato, para achar essa solução, aí você é obrigado a fazer o as-built disso aí, ou você tem uma coluna ali que passa a parte de CFTV, que passa a parte de projeto elétrico. Então o BIM, já na fase de planejamento da obra, na fase de projeto de obra, ele já monta, ele já te enxerga, e já te sinaliza. O BIM, ele vai lá e circula, opa, aqui tem algo de certo, aqui tem algo de errado que não tá certo. Então, dei uma olhada melhorzinho aqui para ver o que dá. E aí a gente consegue fazer isso. E o BIM, quando você olha ele ali, você enxerga a obra, inclusive na questão de metodologia construtiva. Então, assim, no BIM, uma porta, uma esquadria é uma porta e uma esquadria. Quando no papel a gente tinha ali uma entrada, aqui isso é uma porta, era só um risquinho, no BIM você vê a porta com o peso dela, com o material que vai ser utilizado. Então, com as ferragens, com tudo. Então, para você... A questão, uma das dimensões do BIM é justamente a precificação em cima da obra. Então, a tua precificação ganha também um nível de detalhamento muito maior do que a gente tinha quando a gente precificava. Então, assim, o BIM de fato é uma tecnologia que veio para ficar como a IA. Não tem como fugir dele. É uma tecnologia que agrega muito valor para a administração pública. Tanto que tem gente que reputa o BIM como a maior inovação para obra e serviço de engenharia dessa lei 14133. E assim, então
quem tem acesso ao sistema BIM fica maravilhado mesmo, é legal, é a tecnologia está aí para ser utilizada, para ser bem utilizada. Então, o sistema BIM, por isso que a lei veio e apregou preferencialmente mesmo. Então, eu vejo ele como algo que pode dinamizar muito as obras públicas justamente por isso, porque você tendo todos pelo menos esses defeitos iniciais que a gente só viria lá na parte da obra, então tudo isso já está minimizado e a obra vai correr. E depois, outra coisa formidável do BIM é a pós-ocupação. Então, depois que você tem a pós-ocupação do prédio, você ter os projetos digitais, porque você tem sistema, por exemplo, você tem software, como eu te falei, o BIM é uma plataforma, você tem software do BIM, por exemplo, que você vai passando com o teu celular nas paredes e ele vai mostrando o que tem dentro da parede a partir do projeto que foi projetado BIM. Então, assim, onde que tá meu cano aqui, onde passa meu cano, onde passa tudo. Então, assim, é maravilhoso você tá caminhando no teu prédio pronto, ali no pós-ocupação, e quer fazer a manutenção disso, e você vai passando algum instrumento ali de tecnologia que vai te mostrando o que tá dentro da parede, o que foi feito, o que legal. não foi. Isso parece futurista, mas é a nossa realidade, né? É realidade que coisa pura. Bacana isso aí. É realidade pura. Que então, legal, assim, Alexandre. é muito legal. Tem um amigo meu que é engenheiro que ele diz que uma reforma não termina por si, a reforma termina quando o pedreiro resolve ir embora. Né? Perfeito. E tá que nem nosso podcast aqui. Se depender de mim, a gente ficava aqui discutindo, né, o dia inteiro sobre obras públicas, porque é um conteúdo realmente que encanta as possibilidades. A gente não se dá conta, mas a Lei 14.133, ela apresentou muitas novidades no que se refere a obras públicas, esclareceu muitos temas, quebrou alguns tabus, e mergulhar nisso tudo é muito rico, é muito bacana a gente poder discutir esse tipo de assunto. Alexandre, muito obrigado pela tua parceria de vir aqui conversar um pouco conosco sobre esse assunto e compartilhar o teu conhecimento sobre obras públicas. Imagina, quero agradecer, Luiz Zanotto, muito obrigado pelo convite, obrigado à comissão e organização do 11º Congresso de Licitações da OAB, que está sendo maravilhoso, tá de fato casa cheia, está sendo um sucesso e a gente fica muito honrado de fazer parte, poder expor um pouquinho do conhecimento que a gente tem ali, poder, né, contribuir com esse evento eu que moro aqui em Florianópolis já é um evento tradicional, aqui já está na agenda do nosso município aqui, e vir falar aqui também um pouquinho aqui no podcast, poder levar esse conhecimento um pouquinho pro pessoal, porque de fato, como eu te falei, eu sou entusiasta do tema, é um tema desafiador, é um tema que gosto muito e tem muita coisa para discutir, como você falou, tô sempre à disposição, sempre quiser bater um papo a respeito, eu tô inteiro a ordem aí para a gente poder falar sobre o assunto. Vamos criar as oportunidades então, sem dúvida. E vocês que nos acompanharam aqui até esse momento, não se esqueçam, dê o like no vídeo, curta, compartilhe esse conteúdo com quem mais faz obras que vocês conhecem. Comentem, deixem os comentários. Realmente, obra de engenharia é uma dor de cabeça ou não é? O BIM é um conhecido ainda ou ainda é um ilustre desconhecido que a gente precisa se afeiçoar um pouco mais? E se inscrevam no canal da OAB de Santa Catarina para nós continuarmos criando e difundindo esse conteúdo para que as licitações realmente transformem a realidade das compras públicas do país. Obrigado, até a próxima, valeu!